Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Boa noite a todos os meus familiares, boa noite a todos os meus amigos, boa noite a todos os meus eleitores, a todos que têm curiosidade de saber o tema de hoje. Sinto muita felicidade de estar aqui de novo. E vamos lá, quem estiver entrando aí, por gentileza, me dá um feedback aí se o áudio está ok, se a imagem está legal, se está tendo muito delay, preciso saber para dar continuidade. Bom, o tema hoje é um tema muito legal. A gente vai ter algumas inovações e algumas informações, né? Porque apesar de parecer novo, não é algo que aconteceu nessa eleição, né? Vamos falar então sobre mandatos coletivos. E para falar sobre isso, eu convidei o mandato coletivo do coletivo Mogianas, que são 3 mulheres incríveis que eu conheci através do movimento Vamos Ocupar a Cidade, que fazem parte ativamente da representação das mulheres aí na Câmara. E eu vou explicar um pouquinho quem são essas mulheres do coletivo Mogiano. Hoje a gente não está com ela, a Ana Rosa, mas ela faz parte também do coletivo. Por uma questão técnica aí, infelizmente a rede dela não suportou, mas ela está acompanhando com a gente e vai nos ajudar com certeza nas perguntas, né, Ana? Bom, a Ana, ela é pedagoga, ex-conselheira tutelar, mãe de 2 filhos e militante dos direitos das crianças e dos adolescentes. Temos também a doutora Luana Guimarães, minha amiga, que já fez parte de uma live aqui com a gente, que a gente falou sobre abuso e exploração infantil. Ela é militante da defesa do direito da mulher, ex-presidente do Conselho Municipal da Infância e da Juventude. Está me dando aqui uma falha. Vocês estão me ouvindo? Vou continuar então. Vou repetir, porque para mim ficou falhando aqui. A Luana, então, ela é advogada, militante do direito das mulheres, ex-presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, em Mogi das Cruzes, palestrante pela Comissão da Infância e da Juventude da OAB em Mogi das Cruzes, e também da Comissão da OAB Vai à Escola. Ela é coordenadora do curso das promotoras legais populares aqui de Mogi, que tem uma participação muito grande na sociedade, e também ela é idealizadora do coletivo Mogianas. Temos também a Fabiana Araújo, que é especialista em saúde materna e infantil, mãe de 3 filhos lindos, militante dos direitos das mulheres. Ela também ministra palestra sobre os direitos das gestantes e parturientes e sobre o cuidado materno infantil. E a gente ainda vai ter muito projeto juntas, hein, Fabi? Porque eu tenho uma luta aí bem grande contra a violência obstétrica e de repente a gente consegue fazer parceria em algum projeto. Vamos ver se as meninas já estão prontas para participar com a gente? Boa noite, Lu. Boa noite, Boa Fabi. noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo E aí, ótimo. preparadas? Preparadas. Conexão tá ok para vocês? Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem também. Bacana, então vamos dar sequência aí. A Ana, infelizmente, não pôde estar com a gente, a rede dela não suportou a live, mas ela com certeza está nos acompanhando nos comentários. Então, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho como que começou essa questão do coletivo Mogianas. Como que vocês descobriram esse formato de mandato e como que surgiu a ideia de se reunir num coletivo? Muito bem. Eu já trabalhava, né, com a Ana e a Fabiana aqui na cidade em diferentes frentes de trabalho, né, já faz muito tempo. Eu conheci a Ana quando eu atuei enquanto presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Nessa época, ela exercia a função de conselheira tutelar, né,
Então, com a Ana, eu tive a oportunidade de trabalhar as questões da infância na parte de maiores vulnerabilidades, né, as denúncias, a problemática do conselho tutelar, a própria questão da construção de políticas públicas voltadas para a infância, e a gente veio se afinizando nesses temas, né, em conjunto. E a Fabiana, eu conhecia em outras lutas de defesa de direito das mulheres, quando a gente fazia rodas de conversa, exposições e palestras sobre violência obstétrica, sobre parto humanizado, né, então eu fazia parte mais de atendimento jurídico, né, e ela do atendimento técnico, a gente atendia essas mulheres, acolhia essas demandas, procurava encaminhar e realmente fazer uma discussão, né, desse tema, enfrentamento desse tema na cidade. E aí, com isso, quando surgiu a oportunidade de lançar uma candidatura política, eu pensei num modelo que ampliasse essas frentes de trabalho, né, envolvendo todas essas experiências que são profissionais, que pudessem me auxiliar a construir essas políticas públicas de atendimento em todos esses segmentos, de forma permanente, como um trabalho político mesmo. Então, eu já fazia parte, aí, no caso da equipe do VOC, né, que você mencionou, que é o Vamos Ocupar a Cidade, e a gente já tinha iniciado os estudos de capacitação política, que é necessária a candidatura, então eu montei esse modelo, formei esse coletivo e apresentei ao Caio, né, o Caio Cunha, que é o candidato a prefeito, neste formato. E de um coletivo de mulheres com essas frentes de trabalho, e isso foi muito bem recebido por ele, também pelo partido, né, até considerando que o projeto de lei que regulamenta essas candidaturas coletivas, ele é de iniciativa da presidente do nosso partido, Podemos, a deputada Renata Abreu. Então, foi assim, não foi uma coisa difícil, foi até bem fácil, assim, nós fomos bem recebidas e a ideia foi bem aceita. Que bacana. E eu lembro como se fosse ontem, Lu, da gente lá tirando foto, lembra? Verdade, lembro. Trocando figurinha, meu Deus, que frio na barriga, candidatura. Vamos encarar esse desafio, é um desafio, né, Ingrid? E ali já estava começando a afirmar essa ideia do coletivo, né? Exato. Muito bacana. E aí, meninas, me explica direitinho o que vem a ser esse mandato coletivo? Muita gente tem essa curiosidade. Quer começar, Lu? Eu sou a mais falante, né? Ela é a mais falante. Eu falo tudo. Bom, o mandato coletivo, ele é uma forma do exercício desse cargo, que é do legislativo, um agente político, no caso, que vai representar a população. Só que nessa representação, ele divide o poder com um grupo de cidadãos. E esse grupo, ele é pré-definido, ele pode ser um grupo mais aberto, menos aberto, ele pode ser fechado, tem várias formas de se construir um mandato coletivo, né? Então, o legislador, ele não tem a liberdade de votar conforme o que ele entende, ele faz as votações da posição do gabinete conforme um consenso daquele grupo, né? Então tudo é construído junto, é uma decisão que ela é sempre horizontal, né? Nenhum é superior a ninguém, muito embora precisa ter uma figura central, de uma pessoa que vá representar o coletivo. No nosso caso, do coletivo Mogianas, eu sou a candidata, né, Luana Guimarães, do coletivo Mogianas, porque precisa ter um candidato oficial, a pessoa que vai representar oficialmente, né, todo o gabinete, mas esse poder é dividido, não só o poder, as decisões e os votos, como também a divisão do trabalho, para que a gente consiga expandir mesmo a representação política. Isso. No caso, a Luana, ela é a vereadora e nós somos coparlamentares, ou seja, co-vereadoras, né? Então, as decisões, elas são sempre tomadas em conjuntos, votadas, e a Luana vai representar a nossa decisão na Câmara, né? Todos os projetos, todas as ideias, iniciativas, tudo vai ser discutido por nós três. E o fantástico dessa iniciativa é que, como somos três, a gente consegue atingir uma maior parte da cidade, atender melhor a população,
né? A gente consegue, a gente brinca, né? Somos 3, então a gente pode se dividir, cada uma está num canto, ouvindo demandas diferentes, ouvindo opiniões diferentes, e lembrando que essa coparticipividade não é só entre nós, a gente quer que as pessoas venham a nós, trazendo as suas demandas da região onde elas moram, os problemas, para que a gente possa construir junto, né? Esse tipo de mandato coletivo já existe em outros países, Estados Unidos, Suécia, Argentina, Austrália, já tem. Aqui no Brasil, em São Paulo, tem a bancada ativista, que é composto por 9 pessoas, não são só mulheres, é um grupo misto, né? No Alto Paraíso, no Pernambuco, tem o Juntas, são 5 mulheres, né? Aqui em Mogi, nessa candidatura temos nós, o Coletivo Mogianas, tem o Somos Notáveis e a Bancada Popular. E eu acho que tem tudo para dar certo, né, gente? Eu acho que é uma forma nova da gente legislar, né? Eu acho sensacional você tirar o poder da mão de uma pessoa só, até porque, às vezes, uma pessoa só defende seus próprios interesses, né? Quando a gente está em mais pessoas, a gente pode discutir, tentar enxergar com mais clareza, né? Com certeza, é isso aí. Fabi. E uma perguntinha um pouquinho mais pessoal. Como foi para você receber esse convite de participar do mandato coletivo? Menina! Olha, eu chamei ela para tomar um café aqui. Foi louco. Foi louco. Foi assim, eu há 2 anos atrás, eu construí com outras mulheres um projeto de lei que a gente queria que fosse implementado aqui na cidade, que fosse permitida a entrada das doulas nas maternidades, para facilitar o parto humanizado, para ajudar as mulheres, né? Que isso já é permitido em outras cidades, inclusive Arujá, né? E aqui ainda não é lei. E a gente se juntou para apresentar um projeto, e assim, é tão difícil entrar nesse ambiente, porque assim, a gente está num ambiente onde a maioria são homens, onde o machismo impera, né? Das 23 cadeiras hoje, apenas uma é ocupada por mulher. Então, eles olhavam para a gente com cara assim, quem são essas malucas, né? Eles nunca ouviram falar de parto humanizado, e essas meninas, né, estão aqui, eles nos viam assim, com essa ideia maluca. E eu cheguei a falar assim para ela, falei, gente, seria tão mais fácil se a gente estivesse aqui dentro, né? E foi um sonho, assim. Aí eu falei, Fabi, precisamos se candidata, tá? Falei, ai, gente, vocês estão malucas. Eu vivendo nesse meio aí, passou, os anos passaram, né? E a militância que habita em mim continuou fomentada. Aí um belo dia a Luana me chamou para tomar um café na casa dela, eu crente que eu só ia tomar um café, falar da vida. Ela me convidou. Eu falei, nossa, eu quero. Eu falei, nem queria pensar, né, Lu? Eu falei, eu quero, vou conversar com a minha família, né, pedir opinião e tal. E assim, mas eu já estava decidida, né? E sabendo do trabalho sério da Luana, a Luana é uma pessoa extremamente responsável, não tinha pessoas melhores para eu estar junto nessa. Porque a gente vem de uma caminhada, de uma militância dura, né, em direito, em defesa das mulheres e das crianças, que infelizmente não é olhada como deve ser, né? Eu acho... Essa nossa militância que nos leva a buscar mais, né, Fá? Porque a gente esbarra em muitos entraves, né? Muitas vezes a gente se sente andando em torno do próprio rabo, porque as coisas não dão certo, né? Os caminhos não se abrem. Eu lido muito com defesa da mulher, com mulher em situação de violência, e eu vejo que a gente tem uma necessidade premente de muitas outras políticas, além do direito, além das questões jurídicas, além, né, da questão criminal, que precisam ser fomentadas, e elas não são porque a gente não tem representatividade, né? Então, penso que até enquanto advogada, isso me facilitaria a atuação, se eu estivesse numa cidade em que tivesse, né, melhores condições, melhores políticas. A gente precisa de mais políticas públicas voltadas para as mulheres, porque na teoria, tá lá, é tudo muito bonito, mas na prática, a gente vê que não funciona. Vocês que são advogadas, vocês sabem, no dia a dia, como que é essa luta. Eu ouço o outro lado, eu ouço as mulheres, e é de chorar que uma mulher vá a uma delegacia e se sinta tão mal quanto a violência que ela sentiu em casa, por exemplo, ou seja, no hospital, no caso da violência obstétrica. E eu acho que enquanto não houverem mais mulheres na política, esse olhar feminino faz toda a diferença. Nada vai mudar. Então a gente precisa de mais mulheres na política.
A gente precisa de mais mães na política. Então foi esse nosso ódio básico, a nossa indignação recorrente que nos uniu para tentar mudar aí. É a oportunidade de poder fazer mais efetivamente, sabe? Com certeza, e eu acho isso brilhante, porque quando a mulher se une para um objetivo tão lindo que é simplesmente ser ouvida, né? Colocar as nossas demandas como prioridade, porque de fato nós tivemos uma representante na Câmara, mas ela sozinha não pôde fazer muito por nós, né? Então, e ainda mais que ela tinha uma outra prioridade, que era a defesa dos direitos animais. Então, é muito complicado. A gente, se tiver mais mulheres dentro da Câmara, com certeza as nossas demandas vão ser colocadas como prioridade. Mesmo que a maioria dos homens fale, não quero saber desse direito, mas se tiver mais mulheres para falar sobre esse direito, quanto ele é importante, e chamar a população para trabalhar junto com a gente, que é uma coisa que as pessoas estão começando a entender, né, principalmente depois do nosso mandato, do mandato do Caio Cunha, né, através do movimento Vamos Ocupar a Cidade, a gente precisa da população a todo momento, eles precisam estar junto a gente para poder fazer, né, pressão nos demais vereadores para apoiar os nossos projetos. Então, exatamente. É complicado. A população eu queria falar aqui. Fala, Lu. Muita gente. Pode falar. Não, é que a Ana, infelizmente, ela teve um problema de conexão e não pôde estar com a gente, né? Mas eu queria ressaltar, assim, que ela tem também um trabalho brilhante com a infância e juventude, né? Com a parte mais, assim, vulnerável. Então, ela tem, assim, experiência dos cantos, realmente, da cidade, onde essas crianças estão expostas a todo tipo de violência, né? E isso faz com que a gente consiga construir muita coisa, né? Então, a frente de trabalho da Ana, que também é uma frente de trabalho minha, né? Também é muito relevante para o município, e a gente não está olhando para isso, né? O município não está olhando para a proteção da infância e juventude, a gente tem só os serviços básicos, e assim, porque são necessários, menos, né? pois é, ainda assim com muitos poréns. Dentre muitos poréns, existem muitas políticas públicas que a gente precisa implantar nesse sentido. E nós temos vários projetos, né, também nessa seara, né, da infância e juventude. A Ana, com certeza citaria aí um pouquinho da rotina dela, né, de quando ela foi conselheira tutelar. A gente fala tanto, principalmente no direito, né, Lu, daquelas crianças que foram jogadas, né, ao relento, porque sim. Nós temos muitos abrigos na cidade e a prefeitura tem tratado isso como uma questão de acolhimento mesmo, não é, né? A gente precisa ter um monte de outros atendimentos municipais básicos que possam acolher a família e a criança de forma diferente para que possibilite ela sair desse contexto. E a gente não tem. A nossa solução hoje é acolhimento. Que não soluciona, né? Não, claro que não resolve o problema. Não resolve. Ele esconde o problema. E ainda entra na questão judicial ainda, né? O que eu ia falar é que o que a população precisa entender que não basta ela ir lá e votar, escolher um candidato e votar. Ela tem que saber o que esse cara está fazendo, o que essa mulher está fazendo, cobrar, ir atrás, falar, e aí? Sabe? Mandar e-mail, ligar, né? A gente não, né? As pessoas votam esperando que dá um voto de confiança, acho que o cara vai fazer tudo, e não acompanha, né? E isso precisa mudar. A gente já tem uma experiência sobre isso, né, Ingrid? Porque a gente já faz parte de um mandato que é participativo. O Caio Cunha, o mandato dele é participativo. E nós, eu e a Ingrid, a gente já trabalha com ele há um tempo e já faz parte dessa equipe de consulta, né? Dessa equipe permanente de construção do gabinete, né? E isso trouxe para mim, assim, uma representatividade, trouxe um outro conceito de política, né? Eu me senti, assim, absolutamente representada, de fato ouvida. Tivemos muitos projetos que construímos juntos, do qual eu dei opinião sobre isso. O próprio plano de governo que ele está apresentando tem muitas considerações minhas. Então, eu olhando isso, eu falo, isso que é política para mim. É uma nova forma de fazer política, né? Que já devia ter sido adotada há muito tempo, né?
As pessoas precisam parar de pensar em política como algo chato, como, não vai mudar, não adianta fazer nada. Exato. Adianta, a gente tem que mostrar a nossa indignação lá na urna. Procurar candidatos que estão a fim de fazer alguma coisa, porque está cheio de gente boa, gente. Quantas mulheres nós temos candidatas aqui em Mogi? Olha que incrível, incrível. E eu torço para que muitas entrem, para a gente conseguir mudar, fazer a diferença. Junto, né? Fazer as coisas juntos, verdade. Todo mundo junto, não importa de que partido é quem, a gente precisa construir junto. Tem muita mulher bacana, tem muito cara bacana também, só que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque a gente quase não tem mulher, né, lá. Então, assim, quanto mais entrarem, eu acho, mulheres têm que votar em mulheres, para se sentirem representadas lá dentro. Né? Não tem como. Hoje eu estou indignada, gente, vocês estão vendo, né? Estamos com probleminha de conexão. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Você está um pouquinho tremida, mas estou te ouvindo. Você mudou de posição para mim agora, você ficou no meio. A conexão caiu, eu nem sei se gravou tudo que a gente falou nesse momento. Espero que sim. Ai, que pena. Porque eu estava ouvindo vocês, mas eu não estava vendo vocês. E hoje a internet... Mogi das Cruzes, quando deixa eu perguntar aqui. Maravilhosa, né? Eu não sei nem como eu estou conectada, gente. Aqui cai sempre quando chove. E eu acho que deve ter acontecido alguma coisa. Eu estou perguntando aqui para... Ok. Oi? Não cortou, tá tudo certo. Não cortou, tá tudo ok. Vamos continuar, Ingrid. Então, vamos seguir. Eu acho incrível realmente ter essa noção, né, eu acho que é de poder fiscalizar, né, e também ter o dever de fiscalizar, porque até então a gente votava, foi o que a Fabi falou, a gente não tinha controle depois que a pessoa entrava, e se ela não cumpria com as promessas, a gente não sabia simplesmente o que fazer. Então, nesse mandato, e também no mandato do Caio, né, a gente conseguiu estudar isso de uma maneira diferente. Peraí, tem como o povo participar, tem como as pessoas fiscalizarem. A gente fez um trabalho incrível aí com um monte de lives explicando sobre a lei da transparência, enfim. Eu acho que está abrindo a mente da população para eles enxergarem que eles têm espaço na política, que eles também são protagonistas. Não é só você ir lá no dia da eleição e votar, não é mesmo? Então, exatamente. Quando vocês criaram o coletivo, ficou ainda mais incrível essa possibilidade. Poxa, é aquilo que vocês falaram, evita até do candidato, né, vir essa corrupção. E tem que ter o aval dos outros parlamentares, né? Então, para poder explicar melhor sobre esses elementos, quais são os elementos básicos, então, de um mandato coletivo? Bom, o mandato coletivo, ele tem a figura central do parlamentar, né, que é aquela pessoa que vai representar o gabinete, que é o vereador ou o deputado oficial da candidatura, que no nosso caso sou eu, né. Ele tem os coparlamentares, que são as outras pessoas que ingressam no mandato coletivo. Nosso mandato coletivo, só para explicar um pouquinho melhor, ele é um mandato coletivo fechado. Que significa isso? Que nós somos apenas nós três, não tem outra forma de ingresso a não ser através da nossa eleição, né? Então, a pessoa que me escolhe, ela também está escolhendo a Fabiana e a Ana, né? Não há outra forma de ingresso. Né? E também é um elemento muito importante também, é um estatuto que regulamente as ações entre todos, um termo de ajuste que possa delimitar a atuação de cada um, a forma de ingresso, como eu falei, todo tipo de tomada de decisões, né, colocar os limites, os deveres e as obrigações de cada um para que fique tudo pré-determinado e que não haja conflito entre os integrantes, né, por ser coletivo, é bastante importante que você tenha esse cuidado de fazer um ajuste, né, aquilo que é combinado não fica ruim para ninguém, né, então a gente também já tem um combinado em que a gente define as nossas posições, a nossa forma de decisão, ela é sempre horizontal, ela é sempre com a votação, com consenso, né, e votação entre todas,
e essa é a forma que a gente construiu. É isso. Eu acho bacana mencionar que essa é uma forma, né, de ingresso, Isso. como a própria Luana falou, mas com a era da internet, do digital, da tecnologia, já tivemos modelos, né, de mandato coletivo, onde tinha até mais do que 100 pessoas participando de um mesmo coletivo, através da internet, né? Era um coletivo digital, onde as pessoas tinham como ingresso, por exemplo, uma inscrição, né? É óbvio que eles tinham toda uma burocracia de contrato do mesmo jeito que vocês passaram, mas eles tinham eventos onde todas as decisões eram votadas, né? Entre os 100, entre as 100 pessoas envolvidas. Então, existem N formas de se compor um mandato coletivo e de vocês, desde o início, foi convencionado dessa maneira. Isso, essa forma que você está falando é a forma participativa, né, que ele pode ter realmente até 100, 300, como é o caso do Caio, por exemplo, né, tinha mais de 300 pessoas que debatiam e influíam ali com ele em relação às decisões. No nosso caso, na prática, como funciona isso? Eu ingresso na posição de vereadora e a Ana e a Fabiana, elas ingressam no gabinete na posição de assessoras, tá? A diferença salarial que existe entre nós, ela vai ser equilibrada com a doação de uma parte do salário que é mais alto, que seria a minha, para um fundo nosso, que vai ser o fundo do coletivo Mogianas, dos quais nós vamos periodicamente investir em políticas na cidade que se afinizem com as nossas demandas. Então, políticas que construam, fomentem, né, capacitação de mulheres vítimas de violência, algum outro tipo de trabalho de fortalecimento, a gente vai, então, periodicamente investir nessas temáticas aí. Foi a forma que a gente achou de ter mais ou menos um equilíbrio, uma isonomia do salário, que também é importante dentro de um mandato coletivo, né, para que você tenha uma questão de horizontalidade do poder. É importante também ter a isonomia salarial, mas como não existe uma regulamentação, é complicado que seja através de transferência de valores, por exemplo. Então, a forma que a gente entendeu foi a criação e o fomento de um fundo nosso, do qual a gente vai, periodicamente, investir nessas questões, nas causas que a gente se afiniza. É importante a gente falar sobre isso, porque muita gente acha que por ser um coletivo, 3 vereadoras seriam 3 salários de vereadoras. Não, isso não existe. Não é, exatamente. Não existe, tá? Na verdade, a pessoa está escolhendo a vereadora e as assessoras também, tá? Ela está compondo o gabinete, né? Olha que coisa importante, né? Quando que a população pode escolher quem vai compor o gabinete de seu representante político? Quase nunca, né? E aí a gente sabe que acontece escolhas de acordo com N interesses que não da população. Exatamente. Com certeza, eu acho que é o primeiro desafio, né, de qualquer mandato. Ter esse jogo de cintura para tomar uma decisão acertada como essa, porque a gente viu estudando alguns outros coletivos que a questão do salário era um tabu e virava aí o primeiro obstáculo, né, para o mandato coletivo. Então, vocês já estipularam isso de maneira muito igualitária, né, muito bacana, que traz até benefício para a sociedade, porque a criação de um fundo para as políticas públicas voltada ao tema de vocês, cara, isso é democracia, isso é honestidade pura, né? É um retorno, né? É o mínimo retorno que a gente pode tentar, né? Com certeza, acho muito bacana isso. Parabéns mesmo pela ideia genial e já esclareceu, com certeza, uma das maiores dúvidas do pessoal que vinham fazendo as perguntas pra gente. Então, eu vou continuar com as perguntas, né? Okay. Apesar de ter vindo forte, né, nessa eleição municipal, os mandatos coletivos, eles não são tão novidades, né? E vocês conhecem ou sabem dizer algum que tenha ficado mais famoso? Agora, dessa eleição municipal, vocês mencionaram, né? Em São Paulo tem a bancada ativista, que veio forte, né? São 9 pessoas.
Eles têm um ideal incrível. Quem não conhece, vale a pena dar uma procurada, né? A vereadora era a Mônica, é a Mônica ainda, né? Mônica Seixas, Isso, Mônica Seixas. E foi não é sensacional. vereadora, é deputada estadual. Deputada, bancada ativista, deputada, isso mesmo. Lá em Pernambuco tem o Juntas, são 5 mulheres, também uma experiência incrível. Tem o Gabinetona também, né, Lu? Tem. O Gabinetona é um formato diferente, porque no Gabinetona são 2 vereadores, né? São 2 vereadoras, então elas têm 2 posições com mandatos eletivos, dos quais elas se uniram e decidem em consenso entre ambas. Então houve aí uma ampliação, no caso, uma união de estratégia, digamos assim, né? Mas as 2 são vereadoras, o que é também um outro formato, muito interessante também para o Senado. E é uma coisa que vem ganhando forma, né? Tem um projeto da Renata Abreu, que esse ano não vai poder ser votado, por conta que é ano de eleição, mas para... esqueci a palavra, como é que fala? Legitimar? Não. Formalizar para os próximos... Esse tipo de próximas candidatura, eleições, né? talvez a gente já tenha formalizado isso, né? Hoje em dia não está regulamentado, mas não é proibido, então ele é feito dessa forma. Uhum. Com reajustes, né? Até porque tem um contrato, né? Fica tudo mais fácil. A gente já falou bastante dos desafios. Queria saber quais são os principais benefícios que vocês entendem que um mandato coletivo traz para a sociedade. Os benefícios? Eu não ouvi. Isso, os benefícios. Bom, vamos lá. Com o mandato coletivo, as decisões elas são coletivas, colegiadas, decididas entre todos os participantes. Então, fica muito mais difícil que o representante, no caso da população, que a pessoa eleita, ela haja de acordo com interesses particulares, né? Porque ela vai ter que atender ao critério ali do coletivo, né? E isso traz uma transparência, uma lisura para o mandato, uma garantia para a população, né? De que as decisões vão ser tomadas de acordo com o interesse comum, né? Na minha opinião particular, no nosso caso, por exemplo, nós somos 3 mulheres, um benefício enorme que eu vejo é a nossa possibilidade de expansão das frentes de trabalho, né? Se você for considerar essas 3 frentes de trabalho, que é a defesa da mulher, gestantes e mães, criança e adolescente, né, que a gente possa tratar isso de forma concomitante, através de 3 representantes que vão construir as políticas, lidar, fazer, né, todo o atendimento que for necessário, isso é muito mais eficaz do que uma pessoa só lidando com tudo isso e fazendo tudo isso, entendeu? Então, existe uma expansão das atividades do gabinete nesse sentido, que traz um benefício da população do atendimento do que se pretende. A gente consegue se dividir, né? Então, fica muito mais fácil criar projetos. A gente consegue se analisar multiplicar. projetos, consegue se multiplicar, exatamente, multiplicar. E consegue atender a demanda maior da população. Cada uma com uma ideia mais louca que a outra, viu, Ingrid? Olha só, se a gente conseguir fazer 1/3 do que a gente tem vontade, eu já estou no céu. Vamos fazer. Eu acho bacana esse negócio do coletivo, principalmente não só pelo número, né, de projetos que vocês conseguem criar, mas como quando você precisa focar num projeto só, para mim é muito claro que 3 cabeças pensam melhor que uma, né? Claro, e cada uma tem a sua expertise, a sua experiência, o seu profissionalismo dentro da área que atua. Então, isso é muito rico, né? Quem melhor para falar de gestantes e mães do que a Fabiana, de criança e adolescente do que a Ana? Então, você trabalha esses conhecimentos para a construção de uma coisa coletiva, né? Então, a gente tem bastante potencial aí de expandir bastante nossa atuação. E, às vezes, nem sempre está atrelado à qualificação, mas, às vezes, é o ponto de vista que a própria sociedade enxerga. Por exemplo, a gente eu e a Juliana, a gente tem muito disso, né? A gente cria um negócio extremamente técnico, mas que talvez a população não vai entender. A gente precisa tornar ele um pouco mais... Simplificar, verdade. Mais adequada,
ou trabalhar com uma comunicação melhor, né? Então, 3 cabeças pensando, de repente uma vai falar, olha, aqui ficou muito técnico, como que a gente pode traduzir? Deixa eu dar um exemplo. A Luana é super técnica, né? Advogada, tá? Ela começa a escrever as coisas, eu falo, tá, mas eu não vou falar assim, tá bom? A gente faz isso o tempo inteiro, né? O tempo Porque realmente todo. a gente tem assim uma formalidade, né? Eu tenho uma formalidade assim, nossa, Pela profissão, demais. Ao né? Não tem falar, ao jeito. escrever, eu mando as coisas para elas, elas ficam, tá, mas eu não, gente, é só o norte, mas né? Fala na linguagem que vocês, né? De vocês. Às vezes eu até mando coisas para elas simplificarem. Ô, gente, como é que a gente pode falar isso aqui mais simples, né? Para atingir melhor. E eu acho também bacana essa questão do apoio, né? Porque, querendo ou não, nesse tipo de trabalho, né, o mandato legislativo é uma pressão muito grande da sociedade. Quando você sabe que você não está fazendo ele sozinho, que tem ali uma equipe por trás, eu acho que fica mais fácil, né? Ainda mais para a gente mulher, que a gente tem bastante desafio, ainda mais numa Câmara que majoritariamente masculina, que eles não estão nem aí para os nossos direitos, né? Quando você tem ali uma equipe, ainda mais de mulheres que nem vocês, que tem uma atuação incrível já, né, profissional na cidade, deve ser uma outra experiência, né, com certeza. Como que vocês se sentem? Eu me sinto lisonjeada, obrigada pelas palavras, fico muito feliz. Né? Eu acho que por sermos 3 mulheres, temos os mesmos ideais, cada uma pensa de uma maneira, atua de uma forma, mas assim, uma coisa muito bacana, por exemplo, hoje a Ana teve um problema. Ana, fica sossegada, a gente está aqui, né? Já aconteceu, de eu não poder estar num lugar também, elas estão lá, a Luana também. Então, assim, isso é fantástico. Se a gente fosse só a gente não ia conseguir dar conta dessa demanda, talvez. Ou daria, mas ó, eu imagino quanto É, você não sua, né, Ingrid? É mais Né? suado, com Você é certeza. candidata sozinha, você tem que estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. E é assim, ó, daqui 2 horas você tem que estar em tal lugar. E aí se vira nos 30. Então, para a gente, sendo uma equipe, esse trabalho em equipe está sendo muito gostoso. Assim, não estou dizendo que a gente não tem problemas, divergências, lógico que a gente tem, né? a gente Mas tem bastante. tem A gente bastante, consegue inclusive. resolver tudo dentro de E um vamos, consenso comum que é os nossos nortes, né? A gente sempre vai pautar aí. Eu sempre digo que quando a pessoa pergunta assim, mas você vai falar só do direito da mulher, você vai tratar só disso, né? Parece pequeno para algumas pessoas. E eu gosto de esclarecer que, na verdade, a gente quer dar esse olhar para toda a tratativa que o gabinete for instado a se manifestar, então, seja numa questão ambiental, de sustentabilidade, ou de habitação, ou de transporte, a gente quer ter a opinião do quanto isso afeta as mulheres na cidade. Então, a gente quer trazer esse olhar. Olha, eu, enquanto mulher, penso assim, eu vejo que as mulheres nesse lugar precisam disso. Isso aqui, sabe, assim, a gente quer colocar a mulher protagonizando todo o cenário de política possível dentro da cidade. Então, não é apenas a defesa da mulher vítima de violência ou da mulher disso, não. É a mulher em todo o contexto da cidade, né? Então, tudo que se venha a decidir na cidade, que seja dado a visão e o olhar das mulheres que nela vivem, porque nós somos a maioria aqui na cidade. Como é que a gente não tem, né, essa representação e a consideração da nossa opinião sobre todos os temas? Né? Então, é nesse sentido que a gente quer trabalhar. E o legal é que a gente acaba estimulando, né? E realmente outras mulheres a fazer a mesma coisa. É a tal da representatividade nua e crua. Então, eu acho muito importante o que a gente está fazendo, e eu aprendi muito disso no movimento Vamos Ocupar a Cidade, que apesar de sermos extremamente diferentes, né, dentro do mesmo movimento nós temos diversas ideologias, diversas formas de lidar com política, com economia, mas, no entanto, estamos reunidos para resolver os problemas e dar soluções para Mogi das Cruzes, porque compartilhamos Exatamente. da mesma sociedade, né? E a gente consegue lidar com isso com muita educação, muita paciência, muito respeito. Eu nunca vi a galera do nosso movimento entrar em atrito por causa de ideologia, porque a gente deixa realmente isso de lado para resolver um problema que
para o Brasil é um mini problema, mas a gente que mora na cidade é um macro problema, né? Exatamente, Então, até porque a questão de ideologia já é o que fomenta a diversidade entre nós. Nós temos todos os tipos de ideologias possíveis dentro de um grupo, né? E o que é rico é você aprender a lidar com todas elas, né? Todas as posições são relevantes, todas as opiniões são importantes, e a gente tem que ver o que a gente pode construir a partir daí, né? Certo e errado, a gente precisa sair desse lugar, eu tô certo, você tá errado, você é a favor disso, eu sou daquilo, né? A gente precisa parar de segregar e começar a unir. A gente tem que se unir enquanto cidadão, enquanto atuante, né, na cidade, e colocar aquilo que a gente entende que é necessário para nós, né? A gente precisa resolver o problema, gente. Não Exatamente. adianta ficar se Não adianta posicionando criar mais, né? ali, criar mais problemas. Não adianta. Quando a gente entrar, vai ter que trabalhar todo mundo junto, quer queira ou não. Né? Eu brinco com a Lu, vão ter que engolir. Não tem jeito. As nossas diferenças ideológicas não vai ser, para a gente, pelo menos, não vai ser um bloqueio para não aprovar ou desaprovar uma lei, desde que esse projeto tenha decência, né? Que seja o mínimo interessante para a cidade. Mogi das Cruzes é uma cidade que tem potencial incrível. É uma cidade maravilhosa que me acolheu há 10 anos, faz 10 anos que eu moro em Mogi. Eu amo essa cidade, eu não saio daqui. E só que tem muito ainda para melhorar. E dá para fazer muita coisa, gente. Não adianta construir um ginásio na frente do outro, né? Exatamente. Desculpa. Gente, são coisas com aquelas leis que a gente fala para inglês ver, né? Fez só por causa da eleição. É ano de eleição, né, Ingrid? Complicado. Ai, coisas de homem, gente. Vamos deixar pra lá. Outra coisa que eu queria saber de vocês... Já ter feito uma casa de parto, né? Oh, não é? Inclusive, é uma dos meus projetos, né? Quero saber tudo, hein? Mesmo que eu não consiga entrar como vereadora, eu vou lutar até o fim por isso, porque antigamente a gente tinha uma casa da mãe mogiana que era só de parto humanizado. Só que por falta de manutenção, por falta de qualificação dos profissionais, tivemos ali um surto, uma quase epidemia, né? Morreram muitos neonatais, e por causa disso o Ministério Público, inclusive, fez inquérito e teve que fechar. Isso é má assistência, né? A gente tem 2 casas de parto fantásticas em São Paulo, que super funcionam. Nós temos uma universidade próxima, assim, geograficamente falando, que é uma graduação só de obstetrícia, né? Então, nós temos aí um corpo de pessoas que podem ser extremamente qualificadas para o parto humanizado, e o município não está querendo lidar, né? Não está querendo resolver esse problema. E também eu não fui recebida pelo secretário da Saúde da época. Ele não quis me receber. É porque para ele não é importante como que as mulheres lidam com o parto na nossa cidade, entendeu? Não há empatia, né? Vou sempre clicar na questão da mulher não poder escolher como que vai ser o parto na rede pública, né? Porque, por exemplo, a mulher chega lá no hospital, possivelmente pode ser um parto natural, dá-se ali um medicamento, né, o sorinho, é para antecipar o parto, ela fica 24 horas em trabalho de parto para, de repente, perceberem que não vai ser parto natural e fazem cesariana em cima da hora. E quando, na verdade, o que vai desencadear essa enxurrada de problemas que vai levar ela a uma cesárea é justamente esse soro que não precisa. Né? O que a gente precisa, na verdade, é melhorar a assistência, qualificar os profissionais. O problema é que, assim, a gente tem um sistema de saúde sobrecarregado, poucos funcionários, e precisa atender a demanda. Mogi atende não só a demanda de Mogi, atende das cidades vizinhas, né, a Santa Casa de Mogi. Então, assim, é algo que dá para ser feito, só que precisa ter gente que queira mudar, né, porque isso não é ideia nossa, né, Ingrid? A gente não é louca. Isso é projeto do Ministério da Saúde. É lei já, né? É lei. É lei, e não é uma lei de agora, não, é uma lei bem antiga, inclusive. A gestante recebe a carteirinha dela lá, tá tudo escrito lá o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Só que ela não tem o que é dela por direito garantido quando ela pisa dentro de uma maternidade. Porque, infelizmente, tem pessoas lá que deveriam dar uma boa assistência, mas que ou tem pressa, ou tá atrasado para ir embora, para sair para almoçar. Eu não sei, às vezes eu chego a pensar que tem profissionais que têm raiva de mulher e faz sofrer mesmo.
de tanto relato de violência obstétrica escabrosa que a gente recebe, né, Lu? É de chorar. Exato. Mas a gente vai conversar sobre isso uma hora e eu quero ver esse seu projeto aí. Vamos se unir. Vamos fazer uma live só sobre isso. Só sobre isso. Vamos falar. Eu sempre fui apaixonada desde a época da faculdade. Tentei fazer o TCC nisso, mas nossos professores abençoados não deixaram, porque na época era novidade o assunto, né? Novidade, né? É muito dura e hoje a gente pode falar abertamente e construir uma política pública em cima disso. Porque antes também era novidade até essa questão do Ministério Público Federal intervir, né? De falar que existe um tabu que é violência obstétrica. E os próprios médicos, né, os próprios enfermeiros, eles tinham ali o seu argumento de que não existia isso, imagina, eles não fazem esse tipo de coisa. O tabu começa na própria opinião do profissional e às vezes na própria mulher, que não tem sequer noção do direito que tem, né? Acaba aceitando as posturas aí, achando que é assim. O problema é que a gente vem de uma cultura, gente, que o médico, ele é o soberano, ele não pode ser questionado. Vamos começar que, assim, o médico é uma pessoa como qualquer outra, só que ele estudou muito mais do que algumas outras pessoas. Por anos, tem especializações, ok, tira o chapéu. Nem todo é doutor, porque doutor é quem tem doutorado. Desculpa as doutoras advogadas, estou falando de médico. Nós somos doutoras por um decreto do... Eu sei, eu tô brincando, foi uma piada. Então, assim, imagina para uma mulher, no seu período de maior fragilidade, que é quando ela vai parir, ela questionar um médico, né? Então, é muito difícil. Então, para as pessoas, e às vezes, se a gente pegar os médicos mais antigos, realmente, eles não dão voz aos seus pacientes. Só que parturiente não é paciente, ela não está doente, ela tem que ser ativa. É um momento que é para ser o mais feliz da sua vida, ela está dando vida a um ser que cresceu ali dentro dela. E os caras conseguem transformar isso num filme de terror. Da história da humanidade, né? Que é o fato. Tá, mãe, a humanidade está aí. Nasceu como? De cesárea? Não, nasceu todo mundo de parto. Parido, vai parto vaginal. Não sou contra o direito de escolha, tá? Escolha informada. Quem quer fazer cesárea, que faça. Desde que ela sabe que ela tem um risco de morte aumentado, ela e o bebê. Tá tudo bem, os médicos não falam isso. Então, a violência, Ingrid, começa no pré-natal. Começa quando o médico começa a induzir essa mulher para uma cesárea, botando medo, não falando a verdade. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que lembrar também que as mulheres negras sofrem violência obstétrica desde antes de engravidar. Quando ela quer engravidar, né, ela já está um passo para trás, né? Estatisticamente, as mulheres é negada a analgesia para as mulheres negras. Muito mais do que para as mulheres brancas. O próprio sistema desconhece aí até as questões fisiológicas, né? Da mulher negra para a mulher branca. Nós temos uma fisiologia que nos torna pacientes diferentes, né? E esse desconhecimento, essa falta de informação, não só do paciente, como de quem está trabalhando na área da saúde, traz um risco ainda maior para a parturiente que é negra, né? Você sabe de onde vem? Cada relato que eu falo, gente, não é possível. A gente precisa, né, continuar firme nesse nosso trabalho de conscientizar realmente, porque o Brasil é o país que a pouca mulher que conhece os seus próprios direitos, na hora que vai parir, que nem teve um caso, a mulher foi parir, ela sofreu violência obstétrica, na segunda gestação, ela foi armada. E quando o médico tentou... Errada não. Armada mesmo? Armada. E quando o médico tentou cortar ela de forma... Juro por Deus, gente. Virou, assim, notícia no Brasil inteiro. E quando o médico tentou cortar ela, naquele corte que a gente sabe que não é mais recomendado pela OMS, né? Não precisa. O médico chamou a polícia, ela teve um parto extremamente complicado e saiu presa. Tipo, Jesus! Gente. Ô, Ingrid, existe um mito, né, que se dizia que a mulher negra ela não sentia dor. Isso é uma herança que a gente tem racista, né? Tanto que muitos testes eram feitos em mulheres negras escravas. Muito triste, é muito triste. Se você for buscar a história, é uma coisa assim de chorar. Eu fico emocionada porque é muito triste mesmo. Né? O médico ele se vê como autoridade sempre. Vou contar uma história que eu passei num hospital particular, tá?
Eu estava grávida, acho que de uns 7 meses, eu estava com tosse. Aí eu fui para a maternidade, porque eu queria uma medicação, porque eu não aguentava mais tossir. Cheguei lá, eu neguei o toque. Ele falou que ia me fazer um toque. Eu falei assim, mas eu tô com tosse. Você vai me tocar para quê? Ele fez uma cara. Sério, Fabiana? Sério? Hospital aqui da Tá cidade. vendo? São coisas que você não acredita. Aí Cara. eu falei, então eu vou botar no seu prontuário que você negou o toque. Eu falei, pode colocar, eu tô com tosse. Me dá uma inalação, um remédio. Tem uma amiga próxima que foi negado atendimento porque ela negou o toque também. Uma maternidade aqui de Mogi particular. Eu sei que tem médicos nos assistindo que devem estar horrorizados. E ó, eu tenho uma cesárea, tenho 2 partos, um parto normal, um parto natural. Eu só fui tocada na hora do parto. Só para saber se é álcool de dilatação total ou não. Fui tocada uma vez a gestação toda. Não é necessário fazer toque de rotina. Eu sei disso, as mulheres não sabem. Exatamente. A nossa questão também vai da informação, né? Do empoderamento da informação das mulheres em relação aos seus direitos, né? Que acontece, é recorrente, inclusive, ó, né? Relatos aí. Né? Acabamos fugindo um pouco da nossa... Vamos voltar. Mas é que o papo... Né? Se vocês deixarem, a gente vai ficar falando sobre isso horas e horas. Tem umas perguntas, Ingrid. Quer ver? Ó, vou ler. Quais os impactos a pandemia está trazendo às mulheres e vai trazer no próximo ano? O que precisa ser feito para minimizá-los? Vai que é tua, Lu, já falei demais. Bom, eu acho que os impactos, eles são inevitáveis, eles são imensuráveis. Eu acredito que as mulheres terão aí prejuízos para mais de gerações, assim, para 30 anos da gente ter que estar resgatando novamente a posição da mulher profissionalmente, em todas as frentes, né? A mulher acabou ficando numa posição de vulnerabilidade ainda maior, porque muitas são mães de família, muitas são sozinhas nos cuidados dos filhos, né? Sem a escola, sem os cuidados básicos e com essa ausência toda do poder público. Então, a retomada disso, né, o retorno, no caso, da situação normal, não tão ruim, digamos assim, porque bom também não estava, né? Eu acho que vai demorar, assim, uns bons, longos anos, até que a gente consiga ter minimamente alguma equidade de novo e a mulher consiga novamente ter uma autonomia, um protagonismo sobre a sua própria vida. Eu acho que começa principalmente quando a gente fala aqui que a Delegacia de Mogi das Cruzes de Defesa das Mulheres não é 24 horas. A gente já começa aí com o primeiro problema, porque foi largamente divulgado que aumentou o número de violência aumentou doméstica. Mesmo, eu trabalho muito com isso, eu fiz muitos casos, assim, do início da pandemia para cá, muito mesmo. Então, essa a questão da pandemia, da convivência da mulher no mesmo ambiente, dela não ter um escape do trabalho ou de outras atividades onde ela poderia estar num ambiente minimamente preservado, isso foi bem grave também, não só para mulheres, mas também para crianças e adolescentes que vivem no mesmo contexto, né? A família está ali, né? Está todo mundo exposto, todo mundo vulnerável, a escola não está presente para poder agir, atuar na proteção dessas crianças, né? Desses adolescentes, e isso é uma gravidade tamanha, né? É um prejuízo enorme. Risco, a gente não consegue nem mensurar, como a Lu falou, mas a questão é que o problema em Mogi das Cruzes ele acaba mais grave porque a nossa delegacia, não sendo 24 horas, ela não consegue atender toda a demanda. Mesmo com o advento agora da delegacia eletrônica poder fazer também um registro de boletim de ocorrência nos casos de violência doméstica, eu tenho casos que foram denunciados no início da pandemia, no mês de março, até hoje não chegou a ser distribuído na delegacia. Então, assim, eles não estão tendo consciência de dar a atenção que precisa. Por quê? Porque nós não temos aí as ferramentas necessárias.
Se a gente não tem uma delegacia da mulher 24 horas, essa mulher, ela com certeza vai ser agredida fora do horário de atendimento e ela vai fazer o quê? Esperar o próximo dia útil para ir na delegacia? E em qualquer delegacia que seja 24 horas e ser muito maltratada pelos atendentes, porque de fato é isso. Eles vão olhar os outros processos, vamos dar mais atenção para o homicídio, vamos dar mais atenção para uma violência mais grave, e eles não vão dar a atenção que elas precisam. Né? Muitas mulheres demoram para fazer o IML, né, o exame de corpo de delito, e aí você perde a prova principal da violência, e elas não são orientadas. Né? A gente que é advogada, a gente sabe os horrores que acontecem nesse fato. Então a gente precisa realmente... É totalmente diferente de você acompanhar a pessoa e da pessoa ir sozinha, né? A gente que é advogada, infelizmente, sabe que isso é uma máxima real. Né? A gente, quando está com a pessoa, é um tratamento difícil, mas é diferente. A pessoa estando sozinha, ela está completamente desassistida, num ambiente que era para ser acolhedor. Exatamente. E a gente que é advogada mulher, a gente sabe que aqui em Mogi é bem complicado mesmo, principalmente por causa dessa ausência, né? Ausência de atendimento. E fora isso, não temos aí uma casa de acolhimento que consiga atender também o número de mulheres de Mogi. Não temos aí casas de auxílio, né? Onde essa mulher que foi agredida possa ficar abrigada até que seja resolvido. Muitos querem de imediato o divórcio, mas nem tem condições, porque vai para onde? É uma dependência econômica, né? Exatamente, moram na dependência desse agressor. Infelizmente, a gente também viu que foi uma coisa horrível, mas também aumentou o número de abuso infantil, que foi, eu acho que foi a parte que mais comoveu as pessoas, porque parece que a sociedade não está acostumada com a violência doméstica, né? Mas quando a gente fala do abuso infantil, elas param para ouvir o que a gente está falando. Assustam, né? Exatamente. Mas é recorrente, tá em índices enormes aqui na nossa cidade, inclusive. Esses dias mesmo eu postei uma notícia sobre isso, sobre o aumento dos casos de estupro na cidade. E aí você pode ver que as idades são as mais variadas e é mais recorrente na adolescência. Né? Olha que coisa grave, né? Eu queria também colocar a questão falando assim de prejuízos, né, em relação da pandemia, que tem também toda a problemática em relação à educação, né, e a sobrecarga que isso trouxe para as famílias, para as mulheres, né, a problemática do ensino à distância, da falta das tecnologias, né, as mães não são pedagogas, não são professoras, então não tem como se desincumbirem demais esse ônus, e isso também vai resultar num atraso, num certo atraso que a gente vai ter que lidar em relação à educação. Fora a carga da mulher que triplicou, porque ela tem o trabalho da casa, que geralmente é ela que faz, né, cuidar da casa, o trabalho formal dela, que é o ganha-pão, que provavelmente deve estar online, e ela tem que se desenrolar ainda para dar atenção às aulas dos filhos. Então, é bem complicado, né? Não só as aulas, como também cuidar desses filhos, né? Porque se ela está trabalhando online aqui, não tem uma escola para deixar a criança está correndo, a criança pula, aparece num trabalho, e aí? O povo acha que é fácil trabalhar em casa, que é tudo lindo, mas não é assim, não. Então, é bem complicado, e a gente precisa pensar também nas regiões onde não se tem acesso à internet, as famílias que não têm computador, que não têm celular, que não tem como assistir essas aulas. De dentro da nossa bolha, do nosso privilégio, é fácil a gente imaginar que todo mundo tem um celular que consegue se conectar, mas não é assim. Não é. Ainda mais acessar e aplicar conteúdos, nossa, é muito, muito diferente. Fora os professores também, né? Gente, verdade. os professores estão... família no conjunto Jefferson. E eu tenho celular, fui com a intenção de fazer o atendimento, né, com a internet, etc. E chega lá, simplesmente não tem sinal de telefone. Não tem sinal de no celular, conjunto Jefferson, aqui em Mogi. Aí você fala assim, tá bom, vai, a pessoa tem computador, a pessoa tem celular, mas ela mora num bairro que não é atendido pelo sinal. Exatamente. Então, a gente realmente tem que parar de pensar na nossa situação e se enxergar na posição do outro. Não é só a gente. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um pequeno de 9 anos, né? Aqui tem celular, internet, tablet, computador, notebook, televisão,
mas eu não tenho como me desdobrar entre as minhas atividades do escritório, ainda mais agora com a campanha política, né? E sentar e ter um tempo útil com ele em que eu possa trabalhar os conteúdos. Então, isso para mim tem sido extremamente difícil, tem sido uma perda para ele, porque eu não posso estar presente ali, ministrando essas aulas, colocando ali aqueles conteúdos, né? Então, eu meio que me desobriguei em relação a isso, e eu tenho pensado assim, tá tudo bem, todo prejuízo depois a gente corre atrás, ele é novo, né, tem 9 anos, depois a gente vê isso, né, eu tô lidando dessa maneira para não me sentir culpada, estressada, não transferir para ele problemas que ele não tem também, né, como lidar, que ele não tem responsabilidade, nada, ele quer, né, ficar na boa. Eu também, eu tenho 3, uma tem A aula Fabiana de tem 3, gente, eu tenho toda. um aqui, já tô surpresa. Os outros 2 têm aula no mesmo horário, gente, a de 7 e a de 5. Então, é um chamando no computador, o outro assiste aula no tablet. A minha conexão aqui cai por diversas vezes, né? E eles precisam de ajuda o tempo todo. Eu também estou tentando levar isso com muita leveza. No começo a gente tentou ser uma coisa mais tal, mas não dá, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, porque eles ficam estressados, né? Eles estão se acostumando com essa nova forma de atividade, mas também a gente tem que pensar no ônus que está trazendo essa falta de contato com os amigos. As crianças estão trancadas dentro de casa há muito tempo, né? Então, tudo isso é para ser pensado. Ano que vem vai ser um ano de trabalho, viu? Com relação à educação. Não é só a educação formal, mas a gente precisa pensar na cabecinha dessas crianças, né? Se para a gente já está difícil. Também acho que a gente vai ter que pensar em trabalhar as questões sociais, as questões sentimentais, psicológicas que essa pandemia trouxe para eles, muito mais do que trabalhar conteúdos. Muito mais. Com certeza. Esse ano de 2020 foi um ano extremamente extraordinário. Não dá nem para a gente exigir da gente, mas dos pequenos, né, essa responsabilidade. Mas é isso, né, meus amores? Com mulher quando se reúne, eu gostaria de começar a encerrar aqui a nossa live. Nós conseguimos abordar todo o tema que foi perguntado, inclusive, lá no Instagram e no Facebook. Atendemos até as perguntas que fizeram agora ao vivo. Eu gostaria de dar espaço para vocês encerrar a live. Quem quer começar? Eu falo, vai. Vai, Fá. Então tá. Eu queria agradecer, Ingrid, o convite. Muito obrigada. Me sinto lisonjeada por ser convidada por outras mulheres para falar um pouquinho dos nossos projetos, das nossas ideias, da nossa paixão, na verdade, né? Que é tentar mudar um pouquinho aí a cabeça das pessoas, tentar fazer uma nova política com um olhar feminino, para que as pessoas enxerguem as mulheres, as mães, como pessoas também, porque as mães são seres excluídos da sociedade, mas esse é assunto para uma outra live. Queria pedir à população, votem consciente, mulheres, votem em mulheres, para você conseguir ter uma representatividade efetiva lá. Homens que amam mulheres, que têm empatia pelas nossas ideologias, votem em mulheres. Tá bom? É isso. Obrigada. Bom, eu acho que tem uma pergunta de Fabrício Ferreira, que posso ler, Ingrid? Temos em Mogi 2 candidaturas no formato coletivo. A população está abraçando a ideia. É o que eu falei no começo, né? É uma ideia muito nova. A gente trouxe aqui alguns esclarecimentos. A gente realmente tem outras 2 candidaturas, que é o Somos Notáveis e a Bancada Popular, né? E o maior desafio é trabalhar essa informação, né? É informar a população de como esse modelo se apresenta, do quão viável ele é, né? Do quão possível e quanto isso pode ser benéfico para a cidade, né? Porque não é muito conhecido. Mas que nem eu também quero agradecer imensamente porque a oportunidade de a gente falar sobre isso e trazer esses esclarecimentos e fazer aí uma ponte com a população no esclarecimento dessas dúvidas para a gente, assim, é ouro, ainda mais
nesse momento, assim, né, de proximidade aí da eleição, né. A Fabiana já falou, mas eu também quero salientar que para a gente é muito importante trabalhar em conjunto, né, a Ingrid é uma colega de trabalho, é candidata também, né, nós estamos igualmente no páreo, somos concorrentes, mas não somos inimigas, né? A gente quer trabalhar junto, a gente quer que tudo dê certo para que a gente consiga construir tudo isso que a gente está falando aqui, de forma muito mais, com muito mais resultado, não é verdade? Então, fica o meu agradecimento, também pela Ana, né, que não pôde estar presente, e se tiverem mais dúvidas, conheçam a nossa página, as nossas redes, né, Coletivo Mogianas, também tem no Instagram, Coletivo Mogianas, e a gente fica disponível para responder as perguntas que ficarem pendentes aí, caso tenham dúvidas. Muitíssimo obrigada. Gostaria de agradecer imensamente vocês duas. Agradecer em Muito. especial a Ana, que não pôde estar com a gente, mas eu sei que está nos acompanhando, que nos ajudou a fazer essa live ser possível, né? Oi, gatinha, tudo bem? É tudo a cara da Fabiana. Olá. Ai, que linda. Obrigada a todo mundo que ficou, que nos assistiu, que apresentou perguntas. Vocês fazem parte disso junto com a gente. É muito bacana ter esse feedback da galera que nos apoia, que nos acompanha, porque o mandato, ele segue precisando sempre desse apoio de vocês. Então, não é só ir lá no dia da eleição e votar e tá tudo certo. Quando a gente ganhar, indiferente se for eu, indiferente se for coletivo, nós vamos precisar que vocês continuem nos apoiando para que essa representatividade seja uma representatividade efetiva e ativa dentro da Câmara, né? A gente precisa ouvir as dores de vocês, a gente precisa entender aonde está o problema e qual é a melhor forma de solucionar. E sempre frisar isso que a Luana falou, nós somos um time, né? Onde juntas nós com certeza vamos conseguir alcançar os objetivos em comum da mulher dentro da Câmara. Então, diferente de quem ganhar, acaba levando um pouquinho de todas nós junto, né? De cada uma, é verdade. Exatamente. Então, obrigada por terem aceitado o convite de participar da live. É sempre um prazer conversar com vocês. É sempre um prazer compartilhar tanta sabedoria, porque essa informação realmente é uma informação de ouro, uma informação que está em escassez. As pessoas têm muita confusão do que é direito, do que não é direito, e até do que está errado, né? Elas não sabem aonde que está errado para poder corrigir ou como fiscalizar. Então, é importante esse nosso trabalho de fiscalização, de orientação, principalmente de apoio, né, a essas famílias, a essas mulheres, aos municípios de Monte das Cruzes. Então, não vou me alongar mais. Um beijo para todos vocês, uma excelente noite e em breve estaremos de novo aqui para poder conversar mais um pouquinho sobre esses assuntos que são realmente importantes para a mulher de Mogi das Cruzes, para a mulher mogiana. Um beijo para todos. Só chamar. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.